Gravando. Acho que deu certo. Acho que tá gravando, sim. Ótimo. Deixa eu fechar só essa tela aqui. Bom, gente, boa tarde, então. Agora, gravando oficialmente o nosso encontro para falar sobre os planos municipais de livre leitura, um projeto que eu estou assessorando o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, o SINV, para realizar esse plano em 11 municípios aí da região, que são dos municípios consorciados. Nós estamos, então, numa fase de encontros aí com os grupos de trabalho. O que precedeu esse nosso encontro foi uma elaboração de um diagnóstico dos municípios, um diagnóstico esse que dá conta, ou tenta dar conta da situação do livre leitura. A gente estamos todos vivendo um momento de pandemia que, de certa forma, atrapalhou um pouco o andamento desse procedimento, desse processo, e nos impediu muitas vezes de fazer um encontro presencial, onde a gente pudesse trocar mais ideias e conhecer melhor a realidade do município na questão do livre leitura. Guabiruba tem uma característica muito importante no sentido de que já possui uma fundação, já possui um sistema de cultura, então isso é muito, digamos, fugir a palavra, muito promissor, né, para esses aspectos, porque já faz com que uma cadeia produtiva da cultura seja pensada e vai sendo amadurecida e profissionalizada, né, com os incentivos, com a produção cultural, com esses atores que fazem girar essa roda da cultura. Né. É uma luta grande, quem está na área aí há tempo sabe do que eu estou falando, né, que estão aí praticamente 15 anos de labuta nessa construção dessas políticas públicas desde quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da Educação, né? Então eu vou fazer uma preleção. Mas antes de seguir, eu gostaria de me apresentar para vocês e na sequência pedir que se apresentassem também. Eu sou Cristiano Moreira, sou natural de Itajaí, crescido na margem esquerda, em Navegantes, filho de pescador e como tal tenho um carinho e essas coisas do mar muito tatuado no meu imaginário, e isso reflete na minha literatura também. Eu sou professor de letras, não atuando no curso de letras, mas minha graduação em letras, português e inglês, pela Unisul. Depois eu fiz a pós-graduação em nível de mestrado e doutorado na UFSC, o mestrado em teoria literária e o doutorado em literatura brasileira, pesquisando a obra em ambos os graus, né, a obra do escritor pernambucano Osman Lins, autor de Avalovara, Lisbelo Prisioneiro, que é o mais conhecido dele, que virou filme, né? O doutorado eu terminei em 2019. Atualmente vivo em Rodeio, tenho uma editora aqui também, temos uma editora que é a Papa Terra, que é produtora e editora, e a Papel do Mato, que é nosso selo artesanal, onde a gente produz livros feitos à mão, em tipografia, que é uma oficina-museu que a gente possui aqui também. Essa oficina-museu pertence a uma rede latino-americana, né, de cultura gráfica. Dizendo isso para dizer que a gente tem uma vivência constante, aí o livro, a literatura e a leitura faz parte do cotidiano da vida, né, nossa aqui. Tive uma vivência nos conselhos também, Navegantes ajudei a construir a política pública, né, no Conselho Municipal de Políticas Culturais e Navegantes, e tive uma oportunidade de participar do Conselho Estadual de Cultura também, em 2012, se eu não me engano. É uma luta tremenda nessa guerra de braços de instituições públicas, quando está muito próximo do Estado, assim, é bem difícil. Enfim, com isso eu pretendo colaborar, construir com vocês, com a ajuda riquíssima de vocês, essa política pública para o livre leitura, e que eu tenho certeza que vou ter bons parceiros aí de trabalho em Guabiruba, tá bom? Tudo bem. Rosiane, pode ser? Chegou primeiro na sala, da vez. Pode ser. Primeiras damas, então, né? Isso. Prazer, Cristiano, então, te conhecer. Boa tarde. Então, Emiliano e André a gente já conhece, né? Então, eu me chamo Rosiane Uber de Souza,
Sou natural aqui, da terra, Guabiruba, sempre morei aqui, tá? Sou formada em letras, português, e atuo com ensino médio, né, atualmente só com ensino médio, em 2 escolas, na Carlos Mafezoli, aqui de Guabiruba, e no Araújo Brusque, que é pertinho aqui também, em Brusque, né? É pertinho aqui da minha casa. Então, eu leciono língua portuguesa e literatura. Sempre fui apaixonada por livros, literatura, acho que desde criança, desde que eu lembro que eu comecei a ler, então, sempre rodeada de livros. Acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas acho que é só isso. Também tenho uma parceria com o Emiliano, né? E com a mãe dele, no Alemão Encanto, então tem alguma coisa vinculada ao alemão, né? Então a gente dá umas aulinhas de alemão aqui. Canta e fala, escreve um pouquinho. Que legal. Que legal. É isso. Isso me deixa bastante curioso. Obrigado, Rosiane. A gente conversa mais na sequência. Tá. Emiliano, por favor. Boa tarde, Cristiano, Rose, André. Então, Emiliano é meu nome e eu sou filho aqui de Guabiruba. E gosto muito também da literatura e me ocupo bastante com contação de histórias, que é uma outra modalidade né, de a gente compartilhar histórias, mas que me cativou bastante na época que eu morei um tempinho em Florianópolis. Então, eu vi vários contadores de histórias, ouvi vários contadores, aí fiz algumas oficinas, cursos, e me senti muito atraído por essa arte milenar, e hoje eu tento fazer disso um caminho de vida, um ofício, né? É claro que está diretamente ligado ao livro, à literatura, à leitura, às bibliotecas, né? Que para mim é um espaço sempre muito fecundo, muito gostoso de estar, né? Um pouco da minha formação, então, também letras, né? Um foco em literatura, inglês, língua inglesa. Esse trabalho com a Rose também, que é muito gostoso, né? Esse ano a gente completou 10 anos de caminhada, né, Rose? Sim. Com o grupo Alemão Encanto. Algo pequeno, simples, mas um projeto que deu certo e está sendo continuado, né? Então é tão gostoso quando as coisas frutificam assim e continuam, né? A gente fica feliz de fazer parte, né? E também estou aqui para assim, com muita alegria mesmo de participar desse grupo e espero poder contribuir das melhores formas, assim, né? Com tudo que esse plano venha, né, acrescentar para o nosso município, também para a nossa região como um todo. Obrigado pelo convite, obrigado. É uma alegria estar junto. Muito obrigado, Emiliano, muito obrigado. É uma satisfação também para a gente ter você aqui nesse grupo. Passar o André agora, por gentileza. Então, boa tarde novamente a Rose, Emiliano, já os conheço, ao Cristiano. Eu nasci em Brusque, moro em Brusque também, daqui de Brusque eu nunca saí. Eu costumo dizer assim que eu sou um pouco alienígena na minha família, porque somente eu que gosto de ler, que tem esse apego, né, pela leitura e na verdade, pelos pais, assim, a gente nunca foi incentivado, né, mais pela minha tia, que sempre foi de comprar gibis, revistas, né, então acompanhando, ela morando perto também, a gente foi pegando essa influência e também o gosto ali pela leitura. Eu também, assim, gosto, né, sinto um prazer enorme, assim, de praticar, de estar sempre lendo, né, a gente termina um livro, já começa outro, porque senão já vem aquela também crise de abstinência, né, termina um livro, já começa outro e sempre, né, e vai indo. A minha formação é em letras, português e inglês, tá, pela FURB. Também fiz pós-graduação em literatura brasileira e também língua portuguesa.
eu leciono na escola de ensino médio, João Bos, 40 horas, e também 20 horas ali no João Hassmann, para ensino fundamental, né, turmas de oitavo e nonos anos. E tô aqui, né, porque vier aí para ajudar e contribuir, tentar, né, assim, acrescentar alguma coisa da experiência que a gente tem, né, nesse trabalho hercúleo de tentar incentivar os alunos a lerem, né, isso é muito importante, né, cada vez mais cedo, essas novas gerações, né, entrar em contato com a literatura, né, porque a partir daí fica mais fácil também deles continuarem essa caminhada aí no mundo da leitura. Seria isso. Certo. Obrigado, então, André. Obrigado, Emiliano, Rosiane. Temos aqui um quarteto das letras, né? Que maravilha, né? É um privilégio ter um grupo de trabalho com pessoas que já têm isso no seu cotidiano, na sua história de vida, né? E os outros integrantes do grupo, que não são do grupo de letras, mas tem, como a gente sabe, a literatura também é vida, então a experiência de vida de cada um é muito importante para a construção de um plano de livre-leitura e biblioteca, que afinal de contas é uma política pública. Esse plano, ele tem, assim, fazer um retrospecto breve, assim, ele tem um histórico que começa, tá, o histórico disso no país remete aos anos 30, né, com a mobilização do Monteiro Lobato para criar um Instituto Nacional do Livro. Depois avança aí, depois da guerra, né, nessas políticas públicas, principalmente quando o ministro Capanema, né, que tinha como assessor o grande Carlos Drummond de Andrade, avança um pouco mais nessa questão do Instituto Nacional do Livro, né? Então são uns parâmetros assim temporais que depois nos anos 60 vão ter uma oxigenação também, com algumas guinadas aí políticas do Brasil, né, com a mobilização dos intelectuais aí no período dos golpes militares, uma reconstituição da política e da visada cultural do Brasil, né? Importante aí, a gente sabe que os anos 60, 70 são bastante importantes nessa revisão da ideia de nação, e isso passa pela construção social e da literatura do Brasil. Isso está nos livros tanto de teoria quanto nos romances de época também. E aí, no nosso tempo mais próximo, a gente tem, em 2005, o ano em que é instituído o ano do Viva Leitura, né, que é criado um prêmio bastante importante, né, que contemplou várias ações grandes. Se eu não me engano, não sei se Emiliano, que estava em Floripa há um tempo, acho que a Barca dos Livros deve ter ganho esse prêmio, né, a Tânia Piacentini, né? É uma iniciativa importante. Sim, lá que eu fiz os cursos de contação de histórias, na Barca dos Livros, com as irmãs Piacentini, né? As Isso, três, né? isso, as três, o Sérgio Belo, né? Isso, Essa o turma boa de lá. Celso Sisto também. Certo. Eu cheguei lá em 2007 para 2008, então não peguei essa época do prêmio, mas isso também foi ponto de cultura lá e Exato, outras. exato. Então 2007 exatamente é o período que eu estava ingressando lá na UFSC, nesse período aí que eu também conheci de perto a Tânia uma vez convidei ela a Navegantes, que nós em Navegantes tínhamos um projeto, o Instituto Caracol, e um projeto chamado Contém Cultura, que é um projeto bem forte também, a gente ganhou Leitura para Todos em 2014, do MINC, a gente tinha um container, que era uma biblioteca itinerante, e tinha um espaço fixo na cidade, que ali a gente fazia produção de arte, leitura, dança, teatro. Foram 6 anos de um projeto lindo, assim, com parceria com o Porto da Cidade e com a Lei Rouanet na época. Então o Sérgio esteve muito presente com a gente, né, nesse período. Assim, vários contadores de história, né, de Floripa, Felícia, Sandra, muita gente mesmo, a gente aprendeu muito e acha esse universo maravilhoso. Então, assim, em 2006 sai a primeira portaria interministerial, né? O MINC e o MEC são separados, e Fernando Haddad no MEC, Gilberto Gil no MINC, cria a primeira portaria interministerial
para dar movimento, dar força para a criação desses planos nacionais do livro e leitura, né? Daí a gente tem um movimento de até 2011, exato, quando a então presidente Dilma sanciona, né, o decreto 7.559, de 1º de setembro de 2011, e aí sim, aí a gente tem esse decreto que institui o Plano Nacional do Livro e Leitura como uma política para ajudar a criar esses espaços institucionais de fortalecimento dessa cadeia, que é uma cadeia grande, importante, complexa, que é da formação de leitores, da democratização do acesso aos livros. Um ano depois, o presidente Lula cria a lei das bibliotecas, né, que prevê a democratização do acesso ao livro e que passa aos entes federativos também a responsabilidade de munir as suas escolas, né, de bibliotecas e bibliotecários, né, que é uma outra luta aí que tem, a gente sabe que tem esses bibliotecários, né, tem a associação, em Santa Catarina são muito atuantes, inclusive, a Gláucia Mainda, de Imbituba, é uma grande ativista das bibliotecas e esteve no Conselho de Cultura também. Então, esse espaço de 2011 se abre. E nesse período a gente tem, acho que o tempo áureo, né, do Ministério da Cultura, com Juca Ferreira e com a Biblioteca Nacional com muita força, né, com recurso. Eu lembro que tinha a Caravana dos Livros, eles chamavam 10, 12 escritores e percorriam cidades do Brasil. Tinha o Fabiano Piuba, que era o diretor da Biblioteca Nacional, junto com o Castilho, também em outro período, que fizeram desenvolveram muitos projetos de efetividade, assim, de colocar o livro na praça, literalmente, né, e movimentos fortes. Aqui perto da gente, eu lembro da Jornada Nacional de Passo Fundo, que é um evento organizado pela professora do UPF, a Tânia Hülsing, que Passo Fundo foi a capital nacional do livro e leitura, ela conseguiu essa chancela, né? São 30 e poucos anos de ações de livro e leitura, de um evento maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, mas eu tive umas 2 ou 3 vezes, era um evento bienal. Imagina a Rosiane, a André, gente, né, mais próximo das escolas públicas aí, e Emiliano, chegar num evento onde tem uma grande tenda de circo com 5.000 professores ouvindo as falas de grandes escritores nacionais, internacionais, durante uma semana, assim. Né? E aí tinha a Jornadinha, que era uma outra tenda de circo com as crianças indo ver Bartolomeu Campos de Queiroz, Maurício de Souza, Suassuna, enfim, Ana Maria Machado. É um evento assim, eu falo aqui de verdade, de arrepiar. Então, essas coisas que fazem com que a gente acredite, né, no poder e na força dos livros, né? Então, essa paixão de ler é algo que a gente precisa, é o nosso desejo, acho que partilhado aqui nessa sala, de fazer com que essa paixão atinja mais pessoas. E aí eu quero citar um fragmento só da Gabriela Mistral, a poeta e professora, né? Poeta e professora chilena, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E ela tem um texto, depois eu escaneio e boto no grupo o texto completo, chama Paixão de Ler. Ela diz assim: tornar a leitura cotidianidade, ou, segundo diz Afonso Reis, coisa impossível de esquecer, como lavar as mãos. Ainda mais agora que a gente, né, que a pandemia, esse gesto ficou ainda mais necessário, né? Tá aí um gancho, né, para a gente trabalhar. Deixar para trás hábitos dos pais ou avós que contavam os livros e que haviam lido pelas catástrofes nacionais ou os lutos de família. Fazer ler como se come todos os dias, até que a leitura seja como o olhar, exercício natural, mas prazeroso sempre. O hábito não se adquire se ele não promete e cumpre prazer. Acho que esse é um grande mote para a gente, né? Depois eu vou escanear e vou colocar esse texto que é muito bonito, para a gente seguir nesses caminhos, né? E né, se vocês quiserem falar a qualquer momento, fique à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui o meu roteirinho para ir falando, para a gente ter um pouco de dinâmica, mas
É uma sala de bate-papo, então fiquem à vontade a qualquer momento de falar. Então, o que a gente precisa, né? Nós temos agora pela frente a avaliação desse diagnóstico por vocês, ele já está na página da Biblioteca Rural, aquele outro link que eu botei no grupo, depois vocês podem observar. E eu conversava quinta-feira com a Merily, e ela chamou atenção, por exemplo, por a questão das bibliotecas nas escolas, tal. Então, o que vocês acharem que precisa ser melhor informado, algo que ficou de fora, por favor, me enviem essas sugestões. Rosiane, se há uma foto da biblioteca, alguma ação de leitura que exista na escola, mesmo que agora esteja congelada por conta da pandemia, mas acho que se for importante estar no diagnóstico, sim. Emiliano, tens uma trajetória consistente, né, na tua área como contador de história. De repente, se faltar mais informação de algum outro projeto teu, por favor, mande foto, um descritivo, 5, 10 linhas ali, que eu incluo sem problema algum, tá? André, na tua escola, nas escolas que trabalham nas duas aí, talvez esteja inconsistente a informação, pelo fato de a gente não ter conseguido visitar a escola em funcionamento. Então, esse relatório está na página, mas isso aí é só eu abrir o arquivo, acrescentar, colocar. Ao longo do trabalho eu posso ir, eu precisava encerrá-lo nesse momento para a gente partir para o próximo passo, entendam? Mas ele está aberto para melhorias, tá? E acho que é fundamental que isso seja feito mesmo. Nós temos agora essa reunião para esclarecer para onde nós vamos agora, né? Agora nós temos que fazer uma conferência aberta. A gente optou por fazer a gente ia fazer inicialmente uma live grande para todos os municípios. Mas como isso é difícil, em grande grupo, vocês sabem que é difícil a gente ajustar calendário, então a gente optou por fazer uma com Botuverá e Guabiruba, se eu não me engano, dia 28 ou 30, tá? Depois eu estou acertando isso com a Paula. E nesse a gente vai fazer uma apresentação para um grupo maior de pessoas sobre esses eixos que norteiam o plano do livre leitura, né? São 4 eixos norteadores que nos norteiam. Esses eixos são a democratização do acesso ao livro, é o eixo 1, que ele prevê a revitalização de bibliotecas, implantação de novas bibliotecas, articulação das redes de bibliotecas, conquista de espaços de leitura, sejam praças, ou seja, que esses livros possam circular, que as pessoas possam encontrar lugares onde o livro ele é respeitado e objeto de paixão, né, para voltar no texto que a gente leu agora há pouco. O eixo 2, a gente prevê a formação de mediadores de leitura, né? Esse é o eixo assim, que eu acho que daqui da sala a gente sabe bem a importância, né, que a mediação da leitura tem, né? A gente, Emiliano, contador de história, sabe disso, Rosiane e André, na sala de aula, sabe como é diferente quando a gente pega um livro e lê junto com o estudante e abre para ele que aquela frase, né, aquela palavra, ela pode se desdobrar num universo gigantesco, né? Que as referências que estão ali, o mergulho que a gente pode fazer numa referência, como é que aquilo pode ser significativo num período ou em outro em que ele é lido, enfim, fazer com que esse livro se desdobre, né? O livro sempre é múltiplo, ele é um caleidoscópio, né? Então, a importância é como que a gente faz para que o município preveja ou privilegie na sua política pública o eixo 2, né? A democratização e a formação, aliás, a formação desses mediadores de leitura. No eixo 3, a gente tem essa valorização institucional da leitura, o incremento e seu valor simbólico. De que maneira que nós podemos articular com o poder público, com as instituições, o fomento da leitura? Eu lembro que uma época, numa das palestras que eu vi, uma palestrante falava da articulação que a Biblioteca Nacional, o Ministério está fazendo com a TV, por exemplo, para colocar nas novelas, né? Vocês lembram que começou a aparecer Antônio Fagundes como livreiro, mostrando Kafka, Machado de Assis, né? Então essa é a forma de tentar fazer com que as grandes instituições abram espaço para o livro leitura, né? A gente sabe que, como diz popularmente, deu na TV, praticamente é verdade, né? Então, isso é um exemplo, mas nas cidades, né, em Guabiruba, como é que isso pode ser feito, né? Com quais instituições, seja prefeitura, seja SESC, SENAI, enfim, outras instituições de ensino,
como é que isso pode ser articulado, associação empresarial, Rotary, enfim, o que a gente puder achar de espaço, a gente precisa entrar em contato. Isso, se for previsto na política pública, a gente sabe que ganha mais força, né? Então, o eixo 3 vai privilegiar, né, nessas campanhas de valorização e as transformações do cotidiano. E, por fim, o eixo 4 é o eixo aquele do desenvolvimento da economia do livro, fazer com que as pessoas percebam, entendam que quando pega-se um livro na mão, tem um mundo de trabalho aqui, né? Daquele que escreve, daquele que lê, esse livro vai para a mão do contador de história, vai para a mão do professor, né? Tem um editor, tem um revisor, um tradutor, uma pessoa que ilustra, a bibliotecária que faz a ficha catalográfica, enfim, tem uma cadeia produtiva que representa recurso no PIB do município, né? Então, o eixo 4 é aquele eixo que faz com que a gente pense na cadeia, na economia do livro. Tem editora na cidade? Parece que agora tem editora, não sei. Então, essa editora pode fazer trabalho. Tem uma produtora que pode realizar um evento literário, e isso movimenta, né? Tem a empresa que faz a produção de um festival de contadores de história, que pode se agregar à história do Pesnica, que pode se agregar à história da Cuca, enfim, tudo isso, né, a gente sabe que os modos de ler estão muito próximos também desses modos da cultura material e imaterial, né, podem ser linkados, né. E Guabiruba, como as outras cidades desse consórcio, tem um cunho turístico muito forte. Então também eu acho que isso que em muitas cidades não é privilegiado, talvez, nestas cidades seja importante pensar também como o livro e o turismo podem ser um gatilho de trabalho e de desenvolvimento também, né? A gente é clichê, né? Aquela história de dizer assim, a gente pode viajar no livro sem sair do lugar. Então esse clichê pode servir para a gente trabalhar a questão do turismo e leitura, porque sempre que se viaja a gente vai em busca de narrativas, né? Tanto levar como trazer, né? Então acho que é um eixo também, pode ser privilegiado nesse eixo 4, essa questão do turismo junto com o livro. Então, esses 4 eixos que a gente vai falar, né, novamente num outro encontro, para quê? Para que as outras pessoas da comunidade possam entender de que forma possam contribuir. E nós vamos abrir uma consulta pública, né? Essa consulta pública é para toda a comunidade possível poder opinar da sua sugestão naquilo que pode ser previsto no Plano Municipal do Livro e Leitura de Guabiruba. Essa consulta pública, então, vai ser também no formato como a gente está fazendo aqui, só que daí com mais pessoas, e onde a gente vai apresentar esses exemplos para um público maior, né? E o grupo de trabalho, a meu ver, ele tem essas responsabilidades, né, que é de validar esse diagnóstico que a gente fez, que eu falei agora há pouco para vocês, né, validar, falta isso, falta aquilo, isso está bom, aqui melhora, então validar ele, mobilizar a comunidade para essa conferência que a gente vai fazer em breve, porque a partir dela nós teremos até dia 20 de agosto com esse formulário, vai ser um formulário daquele Google Forms, né, do Google Formulários lá, para as pessoas preencher. E depois a gente também dia 20 eu começo a baixar essas sugestões e fazer uma redação nelas, né, organizar um pouco o texto. Como é uma consulta pública, e muitas pessoas não têm a vivência que nós temos na área do livro e leitura, talvez as sugestões venham ou mal redigidas, ou aquilo que a pessoa acha que é a curto prazo não cabe, tem que ser a médio prazo. Enfim, isso a gente vai alinhando para validar também essa consulta pública. Depois, o que vai ser importante fazer também é esse grupo de trabalho, quando a gente tiver com o trabalho lá quase pronto, redigir uma carta ao prefeito, né? A gente vai entregar a minuta do plano e uma carta desse grupo, né, em nome da comunidade, uma carta. É um documento simples, curto, mas que tem um valor simbólico bastante importante, né? Uma carta solicitando a atenção e aprovação, né, desse encaminhamento do projeto de lei, né? Daí para frente, o município trabalha junto com o Conselho de Políticas Culturais para acompanhar esse trâmite. Eu saio um pouco de cena nesse momento, entrego para vocês a minuta do plano,
e aí depois o município, com seu Conselho de Políticas Culturais, vai trabalhar nessa articulação com Câmara de Vereadores, com o Poder Público, para validar. O que é importante a gente pensar e estabelecer também o formulário vai ter. Depois vocês podem acessar, que ele está na página já, tá? Se vocês acessarem aquele link que eu botei, bibliotecarural.guabiruba, eu vou ver se consigo, eu vou interromper essa partilha e vou partilhar outra coisa aqui. Vamos lá. Uma guia do Chrome. Guabiruba, Biblioteca Rural aqui. Estão vendo aí? Vê se apareceu. Ok? Então, se vocês olharem aqui, tem embaixo aqui da imagem, tem ali um bannerzinho, consulta pública, clique na imagem e participe. Se vocês depois olharem esse formulário, vocês vão ver como ele está configurado. Ele tem uns dados que são os dados de identificação, algumas perguntas que vão servir de indicadores de múltipla escolha, e depois chegam ali os eixos, né? Vai chegar os eixos os 4 eixos, né? Enfim, os 4 eixos, e para cada eixo, o participante, a pessoa que vai participar, preencher o formulário, ele vai poder, ou ela vai poder, dar uma sugestão para o livro leitura em médio, curto, médio e longo prazo. Isso para cada eixo. Então, cada pessoa vai escrever 12 sugestões para o nosso plano municipal do livro leitura. Certo? Agora, o que é o médio prazo, o longo prazo e um curto prazo? Né? Acho que isso talvez precise, inclusive, colocar aqui nesse formulário, que eu estou fazendo a revisão, isso me ocorreu hoje. Eu não mexi no formulário ainda, mas estou discutindo com vocês inicialmente. Eu imagino assim, e aí eu coloco à disposição para sugestões, que a gente pode estipular a curto prazo medidas que possam levar de 1 a 2 anos. Médio prazo 5 anos e longo prazo 10 anos. Então, assim, a construção de uma biblioteca pública maior para o município, isso não se faz em 1 nem 5 anos. A gente que está lidando há mais tempo com políticas públicas sabe que isso é algo que demanda mais tempo, articulação, desejo do poder público, mudança de governo, enfim, passa por todas essas intempéries, vamos chamar assim, do tempo, né? Então, isso tem que ser para 10 anos. Então, eu imagino que a gente possa estabelecer isso, né, para aquele que for consultar também, a pessoa que não está tão... A gente tem que pensar naquelas pessoas que vão chegar e não têm o mesmo entendimento que nós temos de como funciona isso. Então, é bom a gente colocar no formulário que ainda falta esse prazo. E eu gostaria de saber de vocês se estaria bom assim, curto prazo de 1 a 2 anos, médio prazo 5 anos e longo prazo 10 anos. Né? Pelo menos para ter o norte, né? A gente sabe que isso tudo é variável, né? Vai depender muito de investimento, de articulação política, mas pelo menos para a gente ter um norte na formatação disso. Tá? E assim, o que o plano da leitura, né? O que o plano da leitura também nos convida a pensar? A leitura como essa prática social, a leitura como produção simbólica, a leitura como instrumento que vai fazer com que a gente consiga ajudar as pessoas a entender a diversidade do planeta, né, da nossa cidade, né, vamos encurtar, vamos fechar um pouco a objetivo aqui, né, mas entender a diversidade do nosso município, né, através da leitura dessas produções que existem na cidade, e que não só na cidade, né, a gente sabe que quando a gente trabalha com arte, o local é muito importante, mas a gente não pode construir uma muralha em volta, né? Toda cultura também é contágio, é atravessamento, né? Então as coisas têm que ser vistas, a gente não pode fechar, não pode não, mas não deveria fechar uma muralha como uma vila fechada, né? Eu penso que é importante a preservação do patrimônio, né? Principalmente os municípios que trabalham com turismo, tem isso muito importante, né? Na questão patrimonial, mas é importante a oxigenação dessas identidades para que as gerações novas possam valorizar esse patrimônio mais antigo e reinventá-lo cotidianamente e fazer com que ele se sustente em pé, né? Porque se deixar o patrimônio parado, inércia, vai cair a parede da casa, né? Da enxaimel lá. Então ela tem que ser vivenciada, tem que ser vivida para que ela se sustente em pé. Então a cultura é algo dinâmico sempre, né?
Enfim, gente, é esse panorama que eu queria apresentar para vocês, para a gente firmar o nosso trabalho aqui. Aqui nessa tela vocês vão ver que do lado ali tem nominata do GT em breve. Eu vou colocar um documento ali com os nomes, depois a gente pega pelo grupo do WhatsApp. Eu vou fazer a nominata, nome, idade e profissão. Acho que isso está de bom tamanho para isso aqui, porque isso aqui é público, né? A partir desse momento, vocês já podem passar para os seus pares aí, que já existe essa aba, né? Se vocês olharem em cima, tem o PMLLB ali, quando clicar no site, desce uma cascata com os nomes dos municípios. E aí clicou em Guabiruba, tem esse espaço. Né? O resto do site é o Ponto de Cultura Biblioteca Rural, que fica aqui junto à Quinta da Gávea. Então eu estou retomando ele agora, vou dar uma melhorada. Até dia 23 eu estou diretor da escola aqui municipal, mas eu pedi demissão do cargo para poder dar atenção mais aqui ao plano e ao espaço aqui também, que é um espaço que precisa energia aqui para rodar a hospedaria, o ponto de cultura, a tipografia. Então eu encerro essa minha jornada de 6 meses como diretor de escola, com o coração na mão. Eu deixo a escola porque é um espaço maravilhoso, adoro assim a criançada e os professores. Construir junto é sempre muito instigante, muito desafiador, e eu gosto dessas coisas. Mas enfim, tá aí o espaço nosso, né? O Guabiruba está aqui dentro desse site. Essa informação ela pertence ao consórcio, ela está aqui hospedada ao longo desse período de construção. Depois pode ser que o Sinv recolha isso e coloque no domínio seu, mas está disponível. Foi um mecanismo que eu encontrei para poder partilhar com vocês. Enfim, 13h44, fica aberta aí para vocês fazerem suas considerações e obrigado por me ouvirem até agora. Cristiano, os links tu vais colocar no grupo, no chat, desses que tu estás falando? Sim, esse daqui da Dos página? sites? Sim, Isso, da página. eu já coloquei antes da reunião no nosso grupo, porque inclusive aqui nesse link tinha o link da reunião também. Então, se tu olhar Ah, ali tá. no grupo do WhatsApp, tu vê ali, ó, Uhum. tem o bibliotecarural.com.br/Guabiruba, Ah, tá. tá? Uhum. Aí tu Ah, tem o acesso. último link ali. Exato, Uhum. é essa imagem que está na tela, Tá, tá? E aí ok. vocês têm o acesso tanto ao formulário de consulta Uhum. pública, que eu peço que vocês ainda não divulguem o formulário, porque senão o pessoal vai começar a responder e eu ainda preciso editá-lo aqui, a partir dessa conversa que a gente teve. Mas só para que vocês tenham acesso também e poder sugerir. E tem o diagnóstico, tá? Um PDF ali também no outro banner em cima, tá? Uhum. E é O isso. Cristiano, Pois não. os recados, informações, assim, serão sempre via o grupo do WhatsApp que nós temos ali? Isso, acho que assim a gente consegue compartilhar e ter um canal mais direto de comunicação, Ah, tá. tá? Ok. Eu vou conversar com o Paulo. Agora eu tinha um cronograma. Só deixa eu ver se eu abro aqui para a gente. Deixa eu achar que tem um outro grupo que é o grupo de todos os municípios, né? Que é a data que eu sugeri. Deixa eu achar aqui. Leitura, onde é que está? Livre leitura. Nossa, força de grupo. GT. Não estou encontrando aqui ainda, mas depois eu ponho no grupo ali também para vocês verem a data que eu estou conversando com a Paula para a gente fazer essa conferência, essa reunião maior, entende? Para que a gente possa. Até aqui, achei. Então seria dia 30 de julho, Guabiruba e Botuverá. 30 de julho. Deixa eu mandar isso aqui já no grupo aqui. Pronto, está no WhatsApp de vocês.
no nosso grupo aqui. Então essa é a data sugerida, 30 de julho, à noite a gente fazer por essa plataforma, que cabe até 100 pessoas, com Botuverá e Guabiruba, uma espécie de uma conferência, uma palestra para fazer uma explanação para mais pessoas, né? E aí vocês também vão ter a oportunidade de falar também para as pessoas, enfim, ampliar a conversa, né? Convidar mais gente para o papo. E aí, a partir desse dia, então, a gente abre a consulta pública com esse formulário até 20 de agosto. Eu preciso entregar tudo isso no final de outubro, das 11 cidades. Certo? Certo. Também só um comentário breve aqui. Agora já faz um tempo que a gente também não tem mais frequentado assim as bibliotecas das escolas, né, as salas de leitura, mas sim frequentado a biblioteca pública do município, né, a Henrique Dirschnabel. E ela um tempo ela estava localizada no lado da assistência social da Guabiruba aqui e também da policlínica, do hospital ali, né, no espaço. E agora, então, que a Fundação Cultural foi para um outro prédio, né, a biblioteca ficou junto com a fundação, assim, né, bem no mesmo prédio. E só comentar, assim, interessante que até nesse momento, nesse tempo agora, a entrada da Fundação Cultural, né, é pela biblioteca. Então, as pessoas têm que passar pela biblioteca para chegar em qualquer outra sala de ensino, né, ou das oficinas, tanto de balé, quanto de teatro, quanto de violão, né? Então, muito interessante essa passagem, né, que as pessoas têm que fazer. Funciona como uma recepção também, mas, no meu ponto de vista, bem caloroso, né? Alguém podia dizer, não tem espaço para você se concentrar e ler ali, tudo bem, mas também é uma biblioteca pequena no momento, né? Sim. Mas o fato de a gente passar ali e sempre ver a mesinha da recepção cheia de livros, de pessoas entregando, pegando, emprestando, né? Ou a moça que trabalha ali, ou o moço estarem catalogando, colocando nas prateleiras, dá esse movimento gostoso de contato com os livros físicos ali, né? Aquele colorido, aquelas várias capas, né? Eu achei isso muito, muito bom, assim, pensar que está super acessível ali, né? Claro. Bem na entrada. Antes tinha 2 entradas da fundação, mas agora por conta dos protocolos de higiene, né? Da medição e do álcool, então a entrada única é pela biblioteca, né? Só essa colocação eu queria fazer. Eu tive, ano passado, eu fui a Guabiruba e conheci esse espaço, né? A biblioteca, e se realmente a pessoa vai ter que passar pelo livro, né? Se vai levar ou não, mas isso vai ficando, né, lentamente, isso vai fixando na cabeça, no imaginário que existe esse livro, né? Isso estrategicamente é muito bom mesmo. E também que existe assim a biblioteca e que ela é pública, e eu acho, antes estava num lugar público assim, né, próximo a um hospital, mas não sei, era difícil alguém às vezes passar lá e entrar, eu acho, pelo menos eu não via o movimento lá. Agora, com o tanto de pessoas que frequentam os cursos gratuitos, né, que são muitos os cursos que a Fundação oferece, as oficinas, né? Então é pai, é mãe, é avó, é tio que está levando as crianças, passam por ali, isso é tão bom, né? Sim. Eu acho que é isso, colocar no cotidiano das pessoas o livro, né? Eu acho que essa é uma estratégia, né? E acho que quanto mais estratégia tiver desse livro estar no cotidiano, acho que é isso nossa missão, né? Como lavar as mãos, né? Isso que a gente é um baita mote para a gente trabalhar em cima, né? Aproveitando esse gancho do Emiliano, né? Eu acho que as escolas deveriam seguir o mesmo exemplo, né? Acho que as bibliotecas das escolas deveriam ser o primeiro ambiente, né, que a pessoa chega à escola e frequenta, tem que passar justamente por ali, né? E geralmente as bibliotecas elas ficam no fundo, mais escondidas, né? Pelo menos
nas escolas onde eu trabalhei, né, e que eu frequentei também, né, e que eu até estudei, né. Geralmente a biblioteca, ela fica mais ao fundo, né, mais deslocada, e deveria, sim, né, seguir esse exemplo mesmo da Fundação Cultural, né. A primeira coisa que está posta ali na arquitetura da escola é a biblioteca, porque a biblioteca seria a alma da escola, né, seria a alma do conhecimento ali que está sendo propagado, né. E outra coisa, assim, que me incomoda é a questão de muitas bibliotecas ainda não terem bibliotecários, né. Então, não se abre concurso, né, não se abre concurso, edital, né, para que esses bibliotecários, né, possam fazer né, e passar, e como seria bom para as escolas se a gente tivesse pessoas formadas em biblioteconomia, né, na área mesmo, o quanto isso ia auxiliar, né, geralmente quem está na biblioteca são readaptados, né, por conta de alguma doença, ou de alguma outra coisa, ou, né, de outra disciplina, ou pedagogia, letras já tem esse conhecimento também a mais, claro, só que nada substitui, né, a pessoa específica da área, né, e falta muito isso, tá? Tanto no município quanto no estado. A Rose vai me corrigir se eu estiver errado, não existe, acho que, concurso no estado, né, para biblioteconomia, né, não existe, é uma coisa assim que não se pode pensar mais escola sem bibliotecário na área, toda disciplina tem o seu professor da área ali, né, do concurso, já prevê, e não sei, parece um desprezo, uma importância menor que se dá a esse profissional, né? Então, é o que me incomoda um pouco, assim, né? Entre outras coisas também, em relação à leitura, tá? Ah, e outra coisa, desculpe, quase ia esquecendo. Ali no plano você colocou salas de leitura e bibliotecas, né? Biblioteca também é considerada como sala de leitura, Cristiano? Não, a sala de leitura é quando às vezes a escola é pequena, não tem acervo, não tem um espaço, mas ela consegue manter um pequeno, ou seja, um pequeno acervo, um espaço dedicado, assim, o professor, quando precisa, ele vai levar os alunos para aquele espaço, vai ocupar aquele espaço para uma atividade de leitura, seja ela qual for, mas que não se constitui efetivamente uma biblioteca, né? Assim, a grosso modo, a biblioteca mesmo a gente teria poucas, né? Porque teria que ter um bibliotecário, né? Isso é a luta da Associação dos Bibliotecários de Santa Catarina, André. É uma luta grande, assim, porque esse cargo não existe digamos, no organograma, né, de muitas prefeituras, e inclusive no Estado, né? Teria que fazer concurso público para contratar especificamente bibliotecários, né? Nos municípios são raros os que têm, acho que tem bibliotecário mesmo de formado, acho que Pomerode, Timbó e Indaial, né? As outras cidades têm uma pessoa responsável, né? E muitas delas muito imbuídas do seu trabalho, sérias, responsáveis, amantes do livro, mas não são efetivamente bibliotecários formados, né? Então são coisas que essas políticas públicas vão ajudar a normatizar, né, e dar força para a gente conseguir alternar. A gente sabe que nas escolas tem uma cultura do professor remanejar de biblioteca, não tem onde botar, coloca lá na biblioteca, né? Então, assim, é uma espécie de menosprezo com o espaço, né? Isso acontece mesmo. Só para complementar o André, né? Então, é essa a nossa realidade, né, André? A gente que trabalha em escola pública é bem assim, tá? Não mentiu em nenhum aspecto, tá? Então, na escola em que eu trabalho aqui em Guabiruba, como é uma escola, vamos dizer, a Carlos Maffezoli é uma escola, ela é de gestão compartilhada. Então, desde 2012 até o 9º ano, então, o ensino fundamental é ao encargo do município. E o ensino médio é estadual. Então, o mesmo prédio compartilha, né, o estadual e o municipal. Nunca tivemos, que eu lembro, assim,
alguém mesmo trabalhando numa biblioteca, a não ser que fosse readaptado, tá? Então, a Escola Mafezoli hoje tem 2 bibliotecas. Não sei se a gente pode chamar de biblioteca, a gente chama de biblioteca porque é um espaço em que estão os livros, né? Então, tem a biblioteca do Fundamental, que é a biblioteca compartilha com a sala de informática, é compartilhada, né? E a biblioteca do ensino médio, que é um outro espaço, uma outra sala que compartilha essa sala com a lousa digital, com os equipamentos, né, de informática também. Houve essa separação pelo motivo, assim, não tem bibliotecário. O que estava acontecendo? A gente, mais nós, né, André, de língua portuguesa, que usamos a biblioteca, que estamos lá, entramos, saímos, e a gente estava vendo que havia uma defasagem, mas os livros estavam sumindo, porque não tinha controle. Então, livros que a gente usava muito, de literatura, disso aí, agora, as pessoas estão levando e não estão devolvendo. Então, e o que a gente faz hoje? A gente tem que trancar, né? Olha que, né, tem que ir lá pegar a chave, né? O professor tem que ir lá com o aluno. Então, tem toda essa história, assim, né, de levar esse aluno e mostrar para ele como é que funciona a biblioteca, o que tu faz, tu pega o livro, tu devolve, coloca na estante ou deixa em cima da mesa, né? Toda essa questão, assim, de como funciona uma biblioteca. Então, eu acho que isso, então, é um lado negativo, né? As pessoas não saberem, assim, pega alguma coisa pública, pode pegar, mas devolvam, né? E como não tem um controle, né, os livros estavam sumindo, então a gente teve que fazer uma separação, e é complicado, tá? A vivência, assim mesmo, né? Mas, no mais, a gente vai levando, né? Os alunos adoram biblioteca, vamos dizer assim, nem todos gostam de ler, né? Mas eles gostam de estar nesse meio, curiosidade, né? Então, a gente faz o possível, né, André? Acho que é isso. Fazemos o possível. A questão agora da nossa escola, por conta do novo ensino médio, e já havia, né, com o ensino médio inovador, uma bibliotecária, mas sempre 20 horas, nunca 40, sempre 20. E o pessoal da noite, como fica? Então, assim, como a Rose falou, sempre nós, professores de língua portuguesa e literatura, fomentando, levando, né, fazendo uma educação mesmo da leitura. E aqui onde eu trabalho no João Hassmann, um professor que há muito tempo, né, está na escola e remanejado. Ele não é formado em biblioteconomia. Acho que a Rose e o Emiliano devem conhecer o seu Ivo Mattioli, deu aula há muito tempo no São Luís, só que ele trata a biblioteca como se fosse a casa dele, né? Então, ele está muito próximo de se aposentar, né? Aquela dor, ele fala para a gente no coração, porque realmente a biblioteca é a segunda casa dele. Ele não é formado em biblioteconomia, mas nós temos, assim, um acervo de aproximadamente 10 mil livros, tá? E ele está ali todas as manhãs, todas as tardes, e propiciando ali que a gente vá à biblioteca, leve os alunos, faça um cronograma mesmo, e de cobrança, né, dessa leitura, né, dos estudantes. Mas é raro, né, são casos, assim, bem pontuais, né, diferentes, porque a realidade é como a Rose falou, não tem recurso, recurso, na verdade, acho que não tem uma vontade maior política, né, de fazer as coisas acontecerem, né. Porque precisa mexer em estrutura, né? Tem que criar concurso, tem que... Agora sim, a gente está numa situação também em que as prefeituras estão amarradas, né? Com essa, não sei se é um projeto de lei, uma PEC 173, se não me engano, em que o governo federal não permite que aumente cargos. Se o cargo não era ocupado até o ano passado, ele não pode ser ocupado agora. Não pode ter aumento de gastos, ou seja, tem prefeitura que tem Fundeb suficiente para dar aumento, mas não pode fazer porque o atual presidente vetou o investimento, né? Então é uma situação mais complexa ainda agora. E a partir daquilo que a Rosiane falou, biblioteca é sem dúvida um espaço de formação política fundamental. Essa questão que ela falou, é a coisa pública que está ali disponível, precisa ser cuidada, precisa ser devolvida, né? Eu acho que essas coisas sutis assim são fundamentais, né? É um espaço de formação política, não só de leitura,
também de leitura, de fruição, de prazer, mas de conscientização política para o bem comum, né, para além da biblioteca. Se sabe se comportar e respeitar esse patrimônio que está dentro da biblioteca, o sujeito vai ter uma predisposição a fazer isso com todo o seu entorno, né? Então, acho que isso também é bem importante a gente salientar nos programas de biblioteca. Que bom ouvir tudo isso. Que bom ouvir tudo isso, motivador assim. Eu só lembrei aqui também da importância, né, ao mesmo tempo que se tem esse espaço, que tem os livros, né, dessa organização, desse inventário que tem que ser feito do material que está na biblioteca, né? Porque, primeiro, como a Rose também, né, foi colocado aqui, porque os livros vão desaparecendo, mas até porque eu percebo, assim, às vezes os professores, por exemplo, de educação infantil, não sabem quais são os livros de literatura infantil que estão lá na biblioteca da escola deles, né? Então, os próprios professores, às vezes, não têm esse conhecimento, né? Então, quão importante seria a gente fomentar esse levantamento das obras, né, esse inventário, né, e que cada professor fosse conhecedor disso, né, para pegar um tanto de livro por semana e levá-la para a sala de aula, que os alunos pudessem escolher lá no chão quais livros querem ouvir naquela semana ou querem, né, ler naquela semana. Quão importante seria isso? Aí eu, só ouvindo o André e a Rose falando aqui também, eu lembrei, uma vez eu fui fazer um trabalho, brevemente um relatozinho, em Indaial, aí era uma escola, acho que bem rural, assim, chamada Arapongas. E aí a escola era super precária, assim, nossa, uma comunidade carente, né? E a escola ainda bem precária. Mas eu lembro que chegando lá, vamos dizer, a contação de história ia ser lá no pátio, mas chegando lá foi tão bonito, porque aí logo veio a bibliotecária, uma senhora que hoje está aposentada, ela disse, vem cá, vem conhecer a biblioteca, né? E entrando lá na biblioteca, era um lugar realmente mágico, assim, né? Era pintado as paredes num verde clarinho, que eu não sei, né? Conseguiram tinta e pintaram. Os livros não estavam assim de perfil, eles estavam se apresentando para a gente, que a gente conseguia ver as capas dos livros. Tinha samambaias penduradas nos cantos da sala, tinha rede, e tinha um tapete bem grande, central, assim, aí tinha uma serpente feita com tecido de chita, mas era uma serpente enorme, que cabia, assim, umas 20 crianças deitadas com o pescoço em cima, se elas quisessem, era uma espécie de uma almofada, assim, uma serpente para poder abraçar, para poder deitar em cima, ou deitar a cabeça. E aí, aí a diretora só comentou que, na hora do recreio, a maior parte das crianças queria ficar dentro da biblioteca, né, em vez de ficar lá fora. Me chamou tanto a atenção de como pode ser um espaço, né, além dessa questão política que você falou, né, de poder ajudar na politização das crianças, mas também de lazer e de encontro, né, entre elas e com os livros. De acolhimento, né, Emiliano? Um espaço acolhedor, né? Acho que é isso, acho que é esse espaço que a gente entende ser tão afetivo, né, que a biblioteca pode ser, né, não um depósito de livro, mas sim um espaço onde as pessoas têm desejo de ficar, de visitar e sentem saudade. Essa é a nossa parte da nossa missão. Posso falar mais uma coisinha aqui que me ocorreu, até perguntando para a Rose, né, questão ali da escola, eu nunca vi neste ano, né, chegaram e até já começaram a chegar os livros no ano passado, mas eu nunca vi chegarem tantos livros como nos últimos meses. Eu não sei realmente o que aconteceu. Exemplares de clássicos, né, 3, 4, né, Albert Camus, e Machado de Assis, e Clarice Lispector, Dostoiévski, quer dizer, chegaram muitos exemplares e até repetidos desses livros. Harry Potter também chegou, né, o Rei Arthur, os Capa Dura, edições assim muito bem caprichadas. Até perguntando para a Rose se também ali no Araújo
né, e no caso do Mafezoli, as escolas também receberam, porque eu estou há quase 18 anos lecionando, eu nunca vi, sinceramente, chegarem tantos e tantos livros de uma vez só, assim, em poucos meses, tá? Realmente, André, também chegaram aqui na Mafezoli, no Araújo também, e eu acho que ainda esses livros são de 2018, lembra, não sei se você também preencheu, Sim, a gente preencheu sim. por turma, a gente ia receber 50 livros aleatórios, a gente fez umas escolhas, e também livros para os alunos, então vieram vários livros, os clássicos, né? Vieram para os alunos também. Para os alunos também, então acho que aí vieram ano passado, se não me engano, e no começo desse ano, mas acho que lá de 2018 ainda, se não, né? E livros bons, assim, Muito que a gente bons. consegue fazer um trabalho, assim, de fomento bem legal, né? Harper Lee, ali, O Sol é para Todos, né? Aí acho que veio Pepetela também, né? Literatura angolana, são Sim, Nossa, a gente, né, consegue, assim, agora com os livros, os alunos tendo acesso aos mesmos livros, né? Fazer um trabalho, assim, mais diferenciado também. Nossa, alguns alunos aqui da Mafezoli, eles ficaram encantados, né? Então, assim, poxa, meu Deus, que livros bons mesmo, né? Então, esse encantamento, né, é de uma alegria, né, da gente, né? Então, vários alunos já pegaram os livros, a gente faz esse controle, assim, né? Então, é a gente que mostra, a gente que fomenta, a gente Tem que fazer, né? Então, isso é muito bom, né? Mas é essa... Que bom que estão vindo, né? Estão vindo muito didáticos também, né? Um aspecto positivo, né? Acho que nós vamos caminhar para o novo ensino médio aí, espero que seja um trabalho muito bom, um ensino médio muito bom. E em relação à leitura também, biblioteca, leitura, literatura, né? Acho que veio somente a somar muito, assim, nossa, muitas opções, impressionante, assim. Vieram, acho que 3 ou 4 aí do Crime e Castigo, não sei se alguém vai ler, né? Mas sempre tem, a gente sempre acha, né? Quem lê um Tolstói, pelo menos novela, conto, né? Um Machado de Assis também. Eu recordo que eu tinha um aluno diferente nesse aspecto, emprestei para ele o Crime e Castigo que eu tenho aqui em casa, ele detonou praticamente o livro, mas não tem problema também, a gente conversou sobre a obra, né? Discutiu, né? Ele leu com certeza, né? Calhamaço aí. Isso aqui vale, né? Com certeza. Vale bastante, assim a gente fica, né, satisfeito e realizado, né, com algumas coisas assim que vão acontecendo. Apesar dos poréns também, né? Se a gente atingir pelo menos, né, eu acho que eu já me sinto feliz, né, então... E a gente atinge, né, com certeza. Fez o teu trabalho bem forte da Olimpíada, né, de língua portuguesa, então, assim, são coisas que realizam o professor mesmo, né, não tem o que pague, né, nessas coisas que acontecem. E o Emiliano precisa ir no João Hassmann, né, Emiliano? Precisa ir, né, levar a tua arte lá para as crianças, poxa. Vamos lá, vamos alinhar alguma coisa aí, André. Na tua agenda aí. Para algum momento vai dar certo. Agenda ocupada aí, né? Agora, nessa época é mais complicado, mas quando as coisas voltarem ao normal, tem que desaparecer lá para fomentar e levar, assim, a tua arte, que ela é bem consistente e contagiante, né, cara? Tem que propagar isso aí, tem que democratizar. Tá bom, André. Vamos fazer acontecer. Aí, conversamos. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente esse encontro. Já percebi que se puxar uma garrafa de café, a gente passaria o resto da tarde aqui conversando, certamente. E eu acho que a gente pode fazer esse outro momento, vamos se encontrar, essas coisas que podem acontecer a partir desse trabalho aqui, outros encontros para trocar ideia a respeito de ações mesmo sobre livro-leitura, né? Então, eu agradeço muito esse espaço, vocês abrirem no espaço no cotidiano, no sábado à tarde, né? Isso já é louvável, né? Hoje, pessoas que tiram esse sábado de descanso, de lazer, para falar porque amam o livro, né? Eu acho que isso é o que nos motiva sempre quando a gente encontra esses pares assim para trabalhar. Então, muito obrigado, Rosiane, muito obrigado, Emiliano, André, por partilhar esse momento e ajudar na construção desse plano. Estou à disposição de vocês para o que for preciso e desejo um bom final de semana a vocês.
Até breve e muito, muito obrigado mesmo. Valeu, bom final de semana a todos, então, né? Bom final de semana, e aí vamos nos encontrar aí para conversar mais sobre livros, né? Leitura, e, né? Vale a pena sempre. Com certeza. Tchau. Uma alegria estar junto e fazer parte desse grupo aí. Até a próxima. Até.